Graça e paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Vocês estão bem? Tomara em nome de Jesus que esteja todo com saúde, bem, né? E que Deus abençoe a todos, tá? Ilumine a mente de vocês, que esses vídeos que a gente faz aqui seja de avalia, que ajude, né? Não é para atrapalhar ninguém, é para ajudar, né? Espero que vocês tenham esse entendimento, né? E que o Papai do Céu abra a mente espirituais de vocês, tá? Para dar entendimento. Então, o vídeo de hoje é mais parecido com aquele outro que eu fiz, né? Mas só que um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu venho dizer na mesma linha, né? Porque a gente tem que reconhecer nossos erros. E às vezes dói reconhecer os erros, né, irmão? Dói se olhar de dentro para fora e ver algumas coisas podres que tem dentro de nós, mas é necessário. Às vezes a verdade ela vai ter que doer um pouco para curar, entendeu? Às vezes Deus permite, porque Deus está falando por amor para as pessoas. Se conserte, ande nos meus caminhos, obedeça a minha palavra. As pessoas, nós somos teimosos, né? E às vezes a gente não quer, por quê? Porque a gente quer satisfazer a nossa vontade, a vontade da nossa carne, porque a vontade da carne, irmãos, ela é prazerosa. As coisas do mundo nos dá prazer, é muito gostoso, né? É gostoso demais, demais. E por isso que o inimigo sabe disso. Ele usa essa nossa fraqueza contra nós mesmos. Então, o inimigo ele é só um ser que ele vai utilizar do que já tem na nossa carne para fazer a gente cair. Então, na nossa própria vontade, a palavra diz que a gente não pode falar de Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém e Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça, pelas nossas próprias concupiscências carnais ou nossos desejos, tá? E o diabo só dá um empurrãozinho. Então a gente é que já tem na carne a vontade de fazer o que é errado. O diabo só dá um empurrão, entendeu? Ele só bota o prato ali, apetitoso para você comer, né? Nós é que escolhemos comer ou não. É difícil, que às vezes eu mesmo como, irmãos. Eu mesmo vou, entendeu? Porque não é fácil. A luta é uma luta, é uma guerra contra você mesmo. Eu sempre costumo falar. Eu falo às vezes nas minhas orações para Deus, Senhor, é mais fácil eu vencer o mundo, as ideologias do mundo. É mais fácil eu vencer até Satanás pelo poder de Cristo, né? Do que vencer a mim mesmo. Porque o maior inimigo meu sou eu mesmo, porque é a minha própria carne contaminada com o pecado. Então é uma luta incessante, irmãos. Porque a própria palavra fala, nossa luta não é contra carne ou sangue, contra pessoas e nem contra nós mesmos. É contra nós mesmos, sim. A gente tem que lutar contra a carne, sim, irmãos. Mas com o poder de Deus, com a oração, com a palavra. A gente mata a nossa carne com a palavra. Porque quando a gente lê a Bíblia e aplica a palavra na nossa vida, obedece ela, a gente está matando a nossa carne. Entendeu? De uma certa maneira. É lógico que uma vez ou outra a gente vai tropeçar, vai cair, vai pecar. Mas a gente não vai ser mais dominado, a gente não vai ser mais escravo do pecado. Entendeu? Para vocês entenderem, lá no... Não sei se eu vou lembrar agora dessa história. Estou tentando puxar pela memória, irmãos. Então, lembrei. Lá no Egito, o povo que estava sendo escravizado pelos egípcios, o que acontece, irmãos? Eles foram, como que eu posso dizer? Libertados por Moisés. Deus usou Moisés para libertá-los. Mas depois eles foram para o deserto. E lá no deserto, eles precisaram, como que eu posso dizer? Deus permitiu. Eles andaram, foi dada por Moisés a lei dos 10 mandamentos, certo? Em pedras. E eles tinham que cumprir aquela lei, certo? Só que Deus já sabia que eles não conseguiriam cumprir, entendeu? Mas na lei eles não sabiam, então Deus deu a lei e eles tinham que cumprir aquelas leis, entendeu? Então o que acontece? Naquela época eles tinham que cumprir, tá? O que acontece? Depois que veio Cristo,
ele veio para cumprir a lei, porque ninguém conseguiu cumprir, certo? Era como se eles fossem escravos da lei, entendeu? Aí, por isso que em Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, se vocês puderem ir lá depois, conferir na carta ali, a epístola de Paulo aos Gálatas, vocês vão ver que Cristo nos libertou da maldição da lei. Por que maldição? Não que a lei era má, a lei sempre foi boa, mas qual o propósito da lei e para que ela serviu? Ela serviu para apontar que eu e vocês e o povo de Israel é pecador. E que por ser pecador não ia conseguir cumprir as leis. Entendeu? E aí tinha que vir um que iria cumprir no nosso lugar, que é Cristo, que é o Filho de Deus. Entendeu? Então, para apontar para Cristo, o propósito da lei era esse. Para mostrar para o homem que ele é pecador, que ele não consegue cumprir a lei de Deus e que via um que ia cumprir no nosso lugar. Entendeu? E a lei, que veio 430 anos depois da promessa, que Deus fez para Abraão lá embaixo em Gênesis, entendeu? Porque já foi pregado o evangelho lá. Em ti, Abraão, todas as nações serão benditas, entendeu? A promessa de Deus, quer dizer, já em Gênesis, Deus já matava os animais para voltar para Cristo, que via o que ia cumprir, entendeu? Por isso que Gálatas fala, de maneira nenhuma a lei abole a promessa, porque se a promessa provém da lei, já não veio de fé, entendeu? Creu Abraão em Deus e foi justificado, entendeu? Então a lei só veio para apontar que o homem não conseguia obedecer, e que vinha um que ia obedecer no lugar, e ele cumpriu a lei, que foi Cristo, entendeu? Ele veio na época da lei, para cumprir a lei, para formar uma nova aliança. Em Hebreus explica bem isso, que a nova aliança, que agora é por graça, por isso que chama evangelho. O evangelho começa na lei, para dizer assim, vim trazer uma boa notícia. O que significa a palavra evangelho? Boas novas. Como que vai ser boas novas, sendo que você tem que cumprir lei, sendo você pecador e sendo que Deus sabia que você não ia cumprir? Isso não é boa nova. Qual que é as boas novas? Nova aliança, que Cristo veio, Cristo morreu, Cristo ressuscitou para nos justificar e nós andarmos guiados pelo Espírito de Cristo, que foi soprado no dia de Pentecoste, que aí forma a igreja aqui em Atos 2, tá? Que a partir dali nós íamos andar em graça, entendeu? É isso o significado. Então, o que acontece, irmãos? Por que eu dei essa volta toda para falar tudo isso aí? Porque nós temos que... muita gente não consegue fazer isso. Eu quero ver poucos ter coragem, tá? De chegar... Tem alguns que tem, sim. Não vou falar que não tem ninguém que tem. Quando eu falo poucos, eu falo no âmbito geral da sociedade como um todo, da humanidade. Porque se você pegar a humanidade como toda, vamos supor... 20% tem coragem de falar o que eu vou falar aqui, porque são verdadeiros convertidos, os outros não têm, certo? O que eu vou falar aqui? Que as pessoas, que eu falei no outro vídeo passado, que ela tem que se olhar de dentro para fora, reconhecer os seus erros, porque quando você faz isso, aí você é justificado por Deus. Enquanto você não reconhecer e você ficar teimando que você é bonzinho, que você é isso, que você faz isso, que você faz aquilo, você está se exaltando, você está se achando. Entendeu? Então você tem que se reconhecer pecador, miserável, para ganhar a justificação por meio da fé em Cristo Jesus. Então aí, a partir daí, entendeu? Por quê? Por que eu quero ver alguém ter coragem de falar os seus terríveis pecados que fez na sua vida toda, desde que veio a esse mundo até hoje aqui? Poucos têm. E eu já falei do meu, e falo, fiz coisas terríveis, certo? E eu vou esconder? Eu não, Davi tentou esconder, entendeu? Mas não pode esconder. A gente não tem que fugir da presença de Deus quando peca. Você vai lá e confessa. Pai, pequei, né? Fiz isso, fiz aquilo, e fala o seu pecado pro pai. Pequei na imoralidade sexual, ou traí meu cônjuge, entendeu? Fiz isso aqui, dói, porque são coisas abomináveis que você vai doer lá na sua alma você confessar que você, para você mesmo e para Deus,
E principalmente se um dia Deus te capacitar perante aos homens. Eu mesmo com algum irmão meu, lá no meu trabalho, às vezes a gente conversa, né? Ele fala do pecado dele pra mim, eu falo, não, não é que a gente tá confessando pro outro, irmão. Confessar é só pra Deus. A gente tá compartilhando nossas aflições, compartilhando para ter um auxílio do outro. Isso se chama comunhão com o corpo de Cristo. Porque ele é meu irmão em Cristo, ele é membro do corpo de Cristo, eu sou outro membro, e nós temos que estar em comunhão. Nós somos um só com Deus, um só com Cristo. Entendeu? Assim como Cristo é um só com o Pai, por isso que tem o casamento. É uma figura instituída por Deus para mostrar que o homem com a mulher, quando se casa, faz uma só carne. E nós, com Cristo, nós somos a noiva e Cristo é o noivo. Então, nós somos um com Cristo, Cristo é um com o Pai, nós somos um só em Cristo e em Deus. Entendeu? Por isso que a gente não... A Trindade é difícil de compreender, porque assim, Pai, Filho e Espírito Santo, e os três são um. Você consegue explicar? Ninguém consegue. Mas a gente consegue compreender pela fé, mais ou menos. Que o mesmo Deus é três. Só que a gente não consegue explicar isso, mas a gente entende pela fé. Entendeu? É difícil, eu sei que é. Mas é assim, entendeu? Então, nós somos um com o Pai. Então, somos um com os irmãos, somos um com o nosso cônjuge. Entendeu? Por isso que a gente não pode ter várias mulheres, só pode ter uma. Entendeu? Perante a Deus. Então, como que eu posso dizer? A gente tem que aprender, nos perdoar dos nossos erros. Quando a gente entrega a vida para Jesus, Deus já nos perdoou em Cristo, pela obra dele na cruz. Se você acredita que Cristo é o Filho de Deus, é o Messias enviado, veio para o seu pecado levando para a cruz, o meu e o seu. Né? Eu falo o seu porque é sua intimidade pessoal com Deus, como eu tenho a minha. Então, ele veio para perdoar os meus pecados, para pagar o meu pecado por mim, para ser morto no meu lugar, certo? E ele derramou seu puro sangue, imaculado, certo? Por mim, para me purificar, certo? E ressuscitou ao terceiro dia. E veio em carne e osso e ressuscitou em carne e osso, pronto, eu já sou justificado. Então, até os meus pecados futuros são perdoados. Isso não quer dizer que eu tenha que viver em pecado, tá? Eu vou pecar? Vou, mas eu não sou mais dominado pelo pecado. Se eu tiver a consciência assim, não, posso fazer tudo que eu quiser à vontade, Cristo já pagou, então pode ter certeza que você não é salvo. Se você pensa assim, meu amigo, minha amiga, alguma coisa errada tem com a conversão aí. Porque eu não penso assim, embora às vezes eu peco, tropeço, mas eu sei que eu não posso viver em pecado. Que eu tenho que odiar o que tem na minha carne. Não é odiar a mim, Fernando, a minha essência. Não, vou me matar porque eu sou pecador. Não, não, irmão, não é nada disso. É odiar a sua natureza pecaminosa caída, a sua contaminação da sua carne, a sua doença. Entendeu? E você vai orar, vai lutar, vai confessar e vai tentar melhorar como ser humano para matar a sua carne. Para você não pecar tanto, entendeu? Que nem antes. Antes a gente pecava e achava normal. Por quê? Porque a gente era cego. O pecado não deixava a gente chegar pecador. A gente chegava, não, porque eu trabalhava, pago as contas, sou honesto, então eu sou bonzinho, eu não sou pecador não. Né? Essa é boa, né? Mas tá bom, né? Cada um pensa do jeito que quer. Se quiser acreditar nisso até o final da sua estadia aqui, cuidado, hein? Pra você não ir para o lugar indesejado. Cuidado. Então, hoje mesmo eu ouvi uma mensagem. Um beijo, minha mãe, pra senhora aí. Eu não sei se foi a senhora que postou a mensagem, estava no grupo, eu vi, de um médico, né, falando que quando você ora, quando a gente ora, meu, a oração é uma coisa tão bela, ela influencia no nosso cérebro, que ela nos traz vários benefícios, entendeu? Você não sabe o quanto de benefício você tem quando você ora, com sinceridade de coração. E eu vou além, porque ele falou de oração, mas eu vou além. Quando você ora com sinceridade de coração, e essa oração é conduzida pelo Espírito Santo, com sinceridade de coração, e você aplica a palavra da Bíblia na sua vida, meu, tudo vai bem, mesmo quando vem as tribulações. Por quê?
O fato de você ser cristão, o fato de você orar, o fato de você obedecer a palavra, não quer dizer que você não vai passar por lutas, não quer dizer que não vai vir tribulação, não quer dizer que não vai vir perseguição, não quer dizer que as pessoas não vão se levantar contra você, que o inimigo não vai se levantar. Vai vir tudo isso, mas, aí tem o mais. Você com Deus, você supera tudo isso. Você com Deus, Deus dá sabedoria para você superar, para você lidar com as pessoas difíceis, para você lidar com as situações difíceis. Vai vir como se fosse em cosquinha. Você vai estar com o escudo da fé levantado em Deus o Pai, Deus o Filho, para poder você saber lidar com a situação, entendeu? Saber lidar com as pessoas que te levantam contra você, como você vai se comportar com elas, se você vai pagar na mesma moeda ou se você vai orar por elas, desejar o bem, que o Espírito toque nela para ela se converter, mesmo que ela não se converta, que isso aí já é com Deus. Mas o seu papel é orar para que ela se converta, pro bem dela. Querer o bem é aquele que se faz mal. É difícil, irmão? É muito difícil. Isso daí é só com a unção do Espírito Santo. Com a graça de Deus eu estou conseguindo fazer isso. Com a graça do Senhor Jesus. Em cima de mim, com a glória manifestada em mim. Tá? Não porque eu sou bonzinho, não porque eu mereço. Não, eu mereço porque eu creio na obra de Cristo na cruz. Eu passo a merecer pela fé que eu deposito no Filho de Deus. Ele me capacita, não sou eu que me capacito. Entendeu, irmãos? Por quê? O que acontece? Eu já fiz coisas horríveis lá atrás. Já falei pra vocês. Tá? E eu hoje, eu falo assim, não é que eu não tenho vergonha. Eu tenho vergonha de tudo que eu fiz. Só que eu não tenho mais receio de falar. Porque eu fui curado por Deus. Lógico que eu ainda caio em alguns pecados. Eu caio. Mas eu não sou mais dominado. E aqueles pecados lá ficou para trás. Deus jogou no esquecimento. Mas eu já frequentei lugares próprios de prostíbulo. Eu quero ver se a pessoa tem coragem de falar aqui. E por que eu falo? Não é porque eu não sou mais esse homem. Entendeu? Eu sou nova criatura, por isso que eu falo. Mas eu já fiz, eu não sou hipócrita. Que veste capa de santo e falar que eu não fiz nada disso. Tá? Eu já frequentei prostíbulo. Eu já saí com algumas mulheres que não era casado. Que eu não era casado. Já aconteceu, irmão. Eu não sabia. Mas aconteceu. Deus sair com mulher casada. Porque ela não me falou que era casada. Mas quando eu descobri, eu vi. Ó a merda que eu fiz. Entendeu? Mas já aconteceu. Certo? Já aconteceu na minha vida. Deu ser pedra de tropeço para outra pessoa. Entendeu? Já aconteceu na minha vida. Deu enganar. Deu mentir. Certo? Deu ser falso com as pessoas. Já fiz. Vou falar que não? Ah, esse irmão tá louco. Louco é você por não confessar os seus pecados. Louco é você por não enxergar que você foi pecador ou é pecador. Louco é você. Porque quando você faz isso, você não sabe, a unção de Deus vai vir para você. Você vai ser perdoado dos seus pecados até futuro. Entendeu? Então, para mim, o louco é esses que não tem coragem de ir para Deus. Entendeu? Que vai sendo conduzido pelas mentalidades do mundo, pelas ideologias mundanas, pela mídia. Aí eu pergunto, quem são os verdadeiros loucos? Tá? Porque hoje tudo é normal. Hoje você vai aí, você veja. Uma criança de 6 anos, para mim não é normal, mas para muitos é. Ouvindo no celular música profana de funk que põe a mulher lá embaixo, na frente da mãe dele, e a mãe dele não fala nada. Tá? Os meninos ficam cantando palavrão. Hoje em dia, eu fui para ver coisas pornográficas com 18 anos. Hoje, com 11 anos de idade, a criança já vai pro celular e os pais nem vê. Dá o celular para a criança e nem vê o que eles estão vendo lá. Se é pornografia, o que é que eles estão vendo. O que está entrando na mente, às vezes nem precisa ser pornografia. São ideologias defendendo coisas que são contrárias à palavra de Deus. Aí a pessoa fala, eu acredito em Deus. Que Deus? Não estou julgando a fé. Mas peraí, para você dizer que acredita em Deus, você tem que andar de acordo com a palavra de Deus. Não o contrário que a palavra de Deus ensina. Ah, para agradar os homens?
Ah, para ser bonzinho? Ah, irmão, mas vocês cristãos ficam pregando amor, fala de amor, mas vocês são o primeiro a dar discurso de ódio contra a pessoa só porque ela é homossexual, só porque... Irmãos, preste atenção, não distorça as coisas. Certo? Não distorça a coisa. Eu nunca maltratei homossexual, sempre respeitei, só que eu não concordo com a prática dele. Do mesmo jeito que eu não concordo com as minhas práticas pecaminosas, fraqueza da minha carne, quando eu adultero, quando eu minto, quando eu invejo. Eu tenho que condenar isso mesmo que sou eu que pratico. Certo? E assim como eu tenho que condenar o do outro também. A gente tem que amar o pecador, mas odiar a prática pecaminosa que ele pratica. Certo? Que é contrário à palavra de Deus. E as que eu pratico também. Não adianta eu apontar o dedo pro homossexual sendo que eu sou um adúltero, sendo que eu sou um mentiroso, um invejoso. Por isso que eu falo que tem que se olhar para nós primeiro. Certo? Eu nunca cheguei, fiquei apontando o dedo. Ó, você vai pro inferno homossexual, porque você tá indo contar. Pô, ele vai dar conta a Deus, não é a mim não. A mim, ó, pra mim pouco me importa o que ele faz com a vida dele, se ele quer com toda expressão da palavra dar o loló. Ó, não tô nem aí, a vontade é dele, não é minha. Não sou eu que estou fazendo isso. Por isso eu vou maltratar ele? Não, vou tratar ele bem. Só que eu não compatuo com aquilo. Pronto, acabou. Não sou obrigado a compatuar. Do mesmo jeito que você, que não é cristão, não é obrigado a compatuar com as ideias cristãs. Faça do seu jeito. Continue, Marquinhos. Ué, quem vai dar conta a Deus é você, não sou eu. Entendeu? Eu prego aqui não é para julgar ninguém. Eu prego para dar conhecimento do que é certo e do que é errado, segundo a vontade de Deus. Quem quiser acatar e obedecer à vontade de Deus, acata. Quem não quiser, ué, faça do seu jeito. Ué, quem sou eu para ficar julgando os outros? Que eu sou pecador tanto quanto vocês que estão aí, quanto qualquer outro. Dentre os pecadores, se bobear, eu sou um dos piores. Paulo dizia isso, por isso que eu achei misericórdia. Deus teve misericórdia de mim, porque eu vi que eu estava errado e eu tenho vontade de me consertar. Pelo poder de Deus, pela fé na obra de Cristo na cruz. O Espírito Santo me ajuda a me consertar. Entendeu? Não sou eu mesmo, pela minha força. Mas para isso eu tenho que reconhecer que eu estava errado. Que eu fiz coisas erradas. Entendeu? Que eu menti, que eu enganei. Certo? Lógico que eu fiz coisas corretas lá atrás, fiz também. Certo? Mas o que eu estou querendo dizer é que eu não era bonzinho. Eu me achava também bonzinho, eu não entendia. Ah, eu pago minhas contas, trabalho, sou, né, não roubo ninguém. Tá, mas eu mentia, eu invejava. Eu punha pedra de tropeço pros outros. Eu já traí. Ué, e aí? E a gente colhe o que a gente planta. Não na hora, às vezes. Às vezes a gente vai colher anos depois daquilo que a gente fez. A gente nem lembra mais. Ah, Deus, o que eu fiz para merecer isso? Puxa lá pela memória que você vai lembrar. De alguma coisa você vai lembrar que você fez lá. Ah, não, mas Deus não cobra assim não. Não cobra, é? Vai nessa. Vai nessa. Vai. Olha o que aconteceu com o Davi. Como é que Deus não cobra? Ah, Deus é misericordioso, Ele te perdoa. Mas que Ele cobra, Ele cobra. E que você vai arcar com a sua consequência, você vai. E eu caminho. Não adianta você falar que não. Cada um vai arcar com uma consequência maior ou menor, mais leve ou mais pesada, de acordo com o seu ato. Aquele que assassinou vai ter uma pena maior do que o que roubou. Aquele que furtou vai ter uma pena menor do que o que roubou. Aquele que mentiu vai ter uma pena menor do que o que roubou. Entendeu? Cada um vai de acordo com os seus atos pecaminosos. Você vai colher de acordo com aquilo. E se você plantou as coisas boas mais do que coisa ruim, você vai colher as coisas boas. Entendeu? Se você ajudou os outros também vão ajudar abundantemente você no dia que você precisar. Se você fez o bem, vai vir o bem para você. Se você foi honesto, as pessoas... Esse dia mesmo, irmãos, eu saí no compromisso aí, fui visitar o irmão. Aí, o que aconteceu? Quando eu estava voltando, eu fui comer um lanche. Aí, eu dei... a mulher falou que ficava R$ 20, eu dei 40, sem nem perceber. A mulher me devolveu 20. Por que ela me devolveu? A mão de Deus. Quando eu acho dinheiro e eu ajo com honestidade com os outros, que é mais do que a minha obrigação, não é bondade nenhuma, certo? É minha obrigação porque não é meu. Eu fui honesto, mas aí outros vai ser honesto comigo. Deus move, tá vendo? Mas ninguém acredita nisso. Ah, é coincidência.
Coincidência. Aí por isso querem reescrever a Bíblia. Aí o diabo move artista para falar que tem que reescrever. Move até pastor. Tem até pastor falando que tem que renovar a Bíblia. Né? Aí você fala, eu não sou digno de Deus me usar. Ninguém é, irmão. Ninguém é. Presta atenção, leia 1 Coríntios, lá você vai entender. Não são muitos sábios que o Senhor chama. Entendeu? São os sábios? Que se acham sábios? Não. Deus escolhe quem que Deus escolhe? As coisas loucas desse mundo. Para confundir as sãs, que se acham sã, né? Ele fala sã, mas aqui se acham sã. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Deus escolhe as coisas vis desse mundo, as que não são, para confundir as que se acham que são. Né? Quem se exalta. Entendeu? É esse que Deus escolhe. Deus é que capacita. Por quê? Porque se ele escolher, como que Deus vai agir em você? Se você já é alguma coisa. Não, Deus ele quer para manifestar a glória dele, o poder dele em você. Ele quer mostrar para você que é ele que faz através de você. É ele que te capacita. Entendeu? Então ele vai escolher os ralé, os piores dos piores. Entendeu? Para levar o arrependimento para essa pessoa, para ela falar, para ela se enxergar capaz pelo poder de Deus, não por si própria. Entendeu? Ela vai se humilhar diante dos pés de Deus, não diante dos homens. Entendeu? Ela vai se achar pequeno diante de Deus. Ela vai se achar uma formiguinha. Ela vai se achar... Isso daí não é mal aos olhos de Deus, é bom. Deus se agrada, porque você está mostrando para Deus que você é dependente dele. Você não é dependente quando você é criança do seu pai? Ou não? Eu estou falando alguma besteira aqui. É a mesma coisa. Ele é seu pai, então ele quer que você seja dependente dele. Ele quer agir na sua vida, ele quer te abençoar, ele quer te dar, ele quer te conduzir. Entendeu? Não é que ele quer que você seja dependente dele para ele te controlar igual faz Satanás. Satanás quer dominar, quer controle, quer controlar a mente das pessoas. Deus, ele quer que você o ame, não forçado. Por isso que ele deu o livre-arbítrio. Ele amou tanto o ser humano que ele não interfere na sua escolha. Se você quer o mal, Deus não interfere. Ele deixa você escolher o mal. E você vai arcar com as consequências. Aí vai falar, onde está Deus? Onde está Deus não, onde está você que estava fazendo coisa errada e não foi atrás de Deus. Entendeu? Você não estava enxergando que você estava errado. O pecado lhe cegou os olhos. Entendeu? Então, irmãos, o que acontece? Na verdade, nós somos os falhos, nós somos os errados. Depois vai culpar Deus. Ah, Deus não existe. Eu e outros irmãos somos prova viva que Deus existe. A transformação na nossa vida, os livramentos de morte que Deus me deu. Porque eu não falo para ninguém, para todo mundo, as coisas que eu passo. Deus já me deu muitos livramentos de morte. Certo? Não quer dizer que eu não vá morrer um dia. Um dia eu vou morrer. Perdão, irmãos. Mas enquanto Deus tiver propósito para mim nessa terra, Ele vai me dar livramento. Ele me capacita. Ele transforma a minha vida. Eu vivi uma vida lá que eu fazia certas coisas erradas que hoje eu não faço. Algumas ainda faço que Deus ainda está tratando, está me limpando. Enquanto Ele está me limpando, Ele vai me usando para levar a palavra da verdade, para transformar outras vidas. Entendeu? Ele usa outros irmãos bem mais capacitados que eu. Quando eu falo que os irmãos são mais... Não é que eu estou me diminuindo. Eu estou só reconhecendo a capacidade de outros irmãos. E é verdade, porque nem todos... Tem uns que tem já muita capacidade, outros tem menos, outros já está mais à frente. E isso é ter humildade, é você reconhecer a qualidade dos outros também. Não é só, você é bom, eu sou bom, só eu entendo das coisas, só eu sei. Para com isso, gente. Se enxergue, olhe para o espelho também, né? Reconheça a sua falha, reconheça as suas qualidades, reconheça aonde você tem que continuar porque você está certo, que você está correto, e aonde você tem que se consertar porque você está errado, que você está falho. Por que eu estou falando alto? Porque está uma bagunça aqui, irmãos. Em nome de Jesus está repreendido. Vem a gritarada aqui, o inimigo usar aqui para atrapalhar. São situações que acontecem, tá? No cotidiano, mas você vê, de manhã eu estava aqui lendo a Bíblia. O que aconteceu? Enquanto eu não estava fazendo nada de Deus, buscando a Deus, não estava lendo a Bíblia, estava mau silêncio, não acontecia nada.
Isso é só eu ir para a Bíblia, só eu fazer a obra de Deus, só eu fazer os vídeos, aí começa a acontecer um monte de coisa. É impressionante. Por que não acontece quando não tô fazendo coisa de Deus, eu tô fazendo outras coisas que, né? Aí não fica uma calmaria danada aqui. Né? A luta é grande, meus irmãos. A luta é grande. É. Então, o que acontece? Deus chama as pessoas que não são capacitadas, para Ele capacitar. Entendeu? Esses que se acham aí é o que vão se ferrar, se eles não se arrependerem. Esses poderosos aí. Certo? Porque eles se exaltam, eles se acham, eles querem ser... O orgulho foi o pecado de Lúcifer, a inveja e o orgulho. E é o que esses aí são, invejosos, orgulhosos, se acham que são... não é errado você confiar na sua capacidade. O errado é quando você confia, como se diz a palavra, exageradamente. Quando você fala, eu sou mais bonito, eu sou mais gostoso, eu sou o melhor, eu sou isso, eu faço isso. Aí você se acha, eu sou você se acha melhor que os outros. Pessoas que, acontece comigo muito isso. Eu tô andando nas estações, nos terminais, as pessoas se atravessam na frente dos outros. Aí eu falo, não, pode passar. Vai passar, mesmo que eu esteja atrasado, pode passar. No reino de Deus, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Entendeu? Então deixa a pessoa quer ter a preeminência, ela quer ter o primeiro lugar em tudo. Né? Ela quer se alargar, quer ocupar o espaço. Alarga os ombros assim, ó. O que é isso? A palavra de Deus diz lá, jactancioso, presunçoso, arrogante, orgulhoso, né? Soberbo. Vou falar mais o que, né? Dessas pessoas aí. Né? Vou orar por elas, só isso. Oro por elas, papai, toque nessa alma aí. Dê entendimento para ela, livra ela desse mal. Porque soberbo é o mal. Arrogância é o mal. Orgulho é o mal. Certo? Você tem um orgulho exacerbado. Se achar. Eu sou o cara. Isso é uma... Olha, para não falar besteira aqui, nós somos areia. Nós somos nada comparado com Deus. Entendeu? Nós somos nada. Não é que nós somos nada assim, irmãos. Que nós temos que nos achar um lixo. Não é nesse sentido que eu estou falando. Todo mundo tem sua capacidade. Todo mundo tem que ter sua confiança em si mesmo. Mas não exagerar, não se exaltar. Eu sou, porque eu aconteço, porque eu sou, porque eu consegui. E nem dar glória a Deus por isso, hein? Dá glória a Ele mesmo. Que nem fez lá o religioso e o publicano. Religioso, Pai, graças eu te dou, porque vou ao templo, dou o dízimo de tudo. Não, faço isso, oro, jejuo não sei quantas vezes ao dia, dou o dízimo, vou ao templo, não sou como esse publicano aí, roubador, né? Ele estava se exaltando, e o publicano, Senhor, tem misericórdia de mim, pobre pecador. Quem foi justificado? Jesus falou, o publicano. Que era roubador, que nem o religioso falou. Por quê? Porque ele viu que ele estava errado e ele não se justificou a si próprio. Ele pediu justificação por meio de Deus, por meio de que me perdoe, pobre pecador. O outro não, o outro, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu aí. Ele não estava dando graças a Deus, estava dando graças a ele mesmo. Porque eu faço, eu aconteço, eu sou isso, eu sou aquilo. Então vai, tá bom, por isso que eu falo, que nem eu falei, tem irmãos ou irmãs que eu escuto falar, eu sou sábio, eu sou sábia. Não seja sábio aos seus próprios olhos, entendeu? Dê graças a Deus, fale, a sabedoria vem de Deus, é o mover do Espírito Santo, certo? O cristão tem que agir assim, não estou falando de incrédulos, os incrédulos, eles, todo mundo já sabe que eles se exaltam. Eu aconteço, não vem de Deus, para eles vem deles. Eu estudei, eu consegui, eu batalhei, eu fiz, eu me esforcei, eu sou o cara. Então, ou a mina. Então, cada um. Vai lá. Se ache mesmo. Agora, o cristão, ele não pode agir assim. Se ele agir assim, será que é cristão verdadeiro? Ele tem que se avaliar. Cadê a humildade? Cristo prega a humildade. Cristo prega o equilíbrio. Então você não tem que ficar se exaltando, falando, eu sou sábio, eu sou sábio, eu sou sábio. Cara, mesmo que você seja sábio,
Mesmo que você tenha mais entendimento que outros, você nunca pode se colocar assim. Entendeu? Você sempre tem que falar, olha, que Deus me dê sabedoria. A sabedoria, a pessoa te elogiar, não é que você não tenha que receber elogio, irmãos. Falar, nossa, você tem sabedoria, hein? Aí qual que é a minha resposta? Vem do Senhor. É Ele que me capacita com a sabedoria dele. Não vem de mim, não. Entendeu? O cristão, estou falando do cristão. Os outros vai falar que vem deles mesmo. Aí é com eles. O que eu tenho a ver com o incrédulo? Eu tenho que ver com meus irmãos em Cristo. Os incrédulos que se entendam lá com Deus no dia do juízo. Deixa eles se exaltar. Ué, é o máximo que eu posso fazer é orar por eles. Entendeu? É ele. Porque está nele, está em cada um de nós. As coisas estão em nós, irmãos. Não está no outro. É igual a salvação, ela é individual. Não adianta eu impor as coisas para a pessoa. Ah, você tem que crer no Evangelho, você tem que crer na palavra de Deus. Eu aconselho a pessoa a ir para a Bíblia, eu aconselho a pessoa a ir para a palavra. Se ela vai ou não, se ela quer ir ou não, o problema é dela. Depois ela não vai chorar as pitangas. Eu não fui avisado, Senhor. Como não foi avisado? Deus levantou o profeta. Deus tem a palavra dele aí nas suas mãos. Ah, não tem a Bíblia? E a internet? E o advento da internet? Entendeu? Que nem eu sempre falo que a gente está usando da tecnologia hoje pela permissão de Deus. Isso que eu queria falar, que lá no Egito, a lei, nós andávamos pela lei. Depois Jesus, por meio de Deus, nos libertou da escravidão da lei. Assim é as tecnologias. Hoje Deus está permitindo nós usar, mas é como escravidão. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Agora já começou. Até comentei com o irmão meu lá no meu trabalho. As empresas já estão começando a colocar regras por meio das tecnologias. Lá onde eu trabalho, perdão, irmãos, tem que marcação de ponto. E se você não marcar o ponto, você é punido nas maquininhas, né? Então, e não é só isso. Agora veio lá, a gente tem que usar EPI, tudo bem, os EPI a gente tem que usar para nossa segurança, que nós mexemos com lixo, com limpeza. Quando eu trabalhava na higienização, tudo tá, beleza. É para segurança, a gente tem isso. Mas aí já veio com uma história assim, ó. Tem câmeras lá, né? E tem pessoas que são orientadas da chefia, que tá lá nos observando. Se nós não fizermos, eles vão nos caguetar. Aí o que acontece? Eles vão falar assim, se você não usar, você vai ser punido. Sabe como nós vamos ser punidos? Nós já temos uma maquininha que já nos pune se a gente chegar atrasado, se a gente faltar, vai ser descontado do nosso salário. Se a gente não usar o IPI, tudo bem, que a gente tem que usar mesmo. Só que se a gente não usar, é descontado do nosso salário. Quer dizer, isso veio de Deus ou veio do diabo? Veio das terras? Para mim veio do diabo. Porque é uma maneira de nos controlar e nos punir. Nós já ganhamos pouco, irmãos. Nosso salário é pouco, é 1.000 e poucos reais. Aí vem uma lei dos infernos dessa, certo? Tudo bem, se a gente não usar, o que a gente deveria ser advertido na palavra? Chamar a nossa atenção. Ó, Fernando, você tem que usar, é para sua segurança, é determinação da empresa. Não você querer punir no salário da pessoa, ou advertir e falar assim, se você não usar, você vai ser demitido. É o que o anticristo vai plantar. E isso já está sendo evoluído aos pouquinhos nas empresas. Daqui a pouco vai se espalhar e tudo o que você fizer, você vai ver se não vai chegar esse tempo, irmãos. Porque, vamos supor, você vai passar de carro aqui, o politicamente correto. Você vai passar de carro jogar. Tinha um filme que eu falei para os irmãos disso daí. E já está acontecendo em alguns lugares. Você jogar lixo e uma outra pessoa vier atrás te filmar, ela vai te filmar e te denunciar para o governo. Aí, no seu carro, como a tecnologia está avançada, tem lá os equipamentos eletrônicos que fala com a gente, né? Igual o celular. Aí vai falar assim, você foi punido, multa, porque você jogou lixo lá atrás. Cara, isso vai ser um absurdo. E vai acontecer, irmãos. Por causa de quê? Por causa dessas porcarias de tecnologias. Certo? Que veio, que muita gente fala, oh, maravilhoso, tecnologia. Vocês vão ver para onde vai o fim disso aí. Quando estiver acontecendo mesmo, muitos vão se arrepender. Outros não, outros vão adorar mesmo assim, né? Não é para a melhoria da sociedade, porque tudo vão falar que é para o seu bem. Né? Coisa nenhuma, é para te ferrar, entendeu? É para te punir, é para te ferrar, para te controlar. Você vai ver o fim que essas coisas vai levar.
né? Aí tudo que você fizer, não pode, eu tô dando um exemplo só, tá? É uma analogia, uma hipótese que eu tô formando aqui. Pode vir a acontecer, e eu acredito que vai, mas por enquanto é só uma analogia. Aí você bebe uma bebida, punido, você não pode beber bebida alcoólica, que não sei o que, multa. Aí você vai falar um palavrão, punido. Não que a gente tem que falar palavrão, ainda mais nós que somos cristãos. Mas às vezes, como nós somos falhos, escapa uma situação que a gente vê e fala, nossa, e solta um, aí punido, multa porque você falou palavrão. Você vai ver onde vai chegar essas porcarias aí, você vai ver. Já tá começando aos poucos. Tá? E eu falo e todo mundo fala que eu sou paranoico, que eu sou teórico da conspiração. Veja só, deixa chegar o tempo. Conforme o tempo vai avançando, as coisas vão acontecendo. Tá? Para quê? Você tem seus documentos tudo hoje no celular. Não, é pro bem, para facilitar. Se você é roubado, se você perde o celular, o que vai acontecer com os seus documentos que tá lá dentro? Se você, tá? E não é para te controlar, para o governo saber todos os seus passos. Entendeu? Se você fez isso, se você fez aquilo, daqui a pouco vão querer saber o que você está comendo, o que você está comprando, o que você está bebendo. Daqui a pouco, essas tecnologias tudo, se você comprar, quanto mais você encher de tecnologia, geladeira de última geração, não sei o que lá, tudo tem software. E alguns aparelhos, acredite se quiser, pesquise, você vai ver só, se eu estou inventando história. Se não tem ainda, vai ter no futuro, mas alguns já tem. Na casa de rico já tem. Não sei se vocês já assistiram, assiste televisão, já viram Casa Inteligente e já viram o filme de Casa Inteligente. O cara fala assim, luz, e a luz se acende. Irmãos, quem que falou quando criou o mundo, haja luz? Não foi Deus? Tá, e agora o diabo quer fazer a mesma coisa para imitar Deus. Por meio da tecnologia. Ele quer ler a sua mente, ele quer saber o que você compra, o que você bebe, o que você faz, as coisas que você está fazendo. Aí ele, se você obedecer todas essas regras, aí você vai ser, pelo sistema, reconhecido como cidadão exemplar. Ponto para você. Entendeu? Agora, se você desobedecer alguns e entendesse, você vai ser punido. Porque você não foi um bom cidadão. Segundo ao sistema, não segundo que a palavra de Deus te ensina como ser um bom cidadão. Entendeu? Segundo o que o sistema te impôs. Entendeu? Você vai ver até que ponto vai chegar isso aí. Vai chegar um ponto que nós, os cristãos, vai ter que abandonar tudo isso aí. E aí é onde que todo mundo tem medo. Eu vou viver de quê? Eu vou comer de quê? Lembre-se que lá no Egito, quem lê a Bíblia, quando o povo foi liberto da escravidão e foi para o deserto, como que ele foi sustentado? Mas você não acredita no milagre de Deus? Como cristão? Você não acredita no sobrenatural de Deus, não? Se Deus está falando que vai te sustentar, ele não está falando agora. Ele vai avisar o seu povo. Quando for para largar a mão de todas essas coisas, desse sistema, ele vai dar um sinal e vai avisar. Larga de tudo isso daí. Entendeu? Porque se você permanecer com isso e aceitar o que o sistema te impôs, quando eu digo sistema, eu digo da amplitude, tá? Do sistema governamental, do sistema religioso, do sistema tecnológico, que tudo está interligado. Aí eles vão pôr várias imposições e vai falar que é pro seu bem, você tem que cumprir isso, que você tem que cumprir aquilo. E se você aceitar, meu amigo, você está contrário com a Bíblia te ensina. Então, aí é uma escolha que você vai ter que fazer uma hora. Vai chegar um momento. Hoje a gente ainda não está na parede de escolher ainda sobre essas coisas. Deus falou na sua palavra, lá atrás. Não pode servir a dois senhores. Ele falou do dinheiro, mas depois ele falou do mundo. Você não pode servir a Deus e servir o mundo. Se você amar o mundo e as coisas que no mundo há, ele está falando das ideologias, das ideias mudando, do que os governos implantam, porque esse é o sistema da besta. Se você aderir e continuar, seja eu ou seja você, eu falo de mim também, tá? Nós vai se perder e vai beber da cálice da ira de Deus. E eu não estou falando isso para assustar ninguém, porque eu não tenho medo, porque eu já estou em Cristo. O meu medo todo é lançado fora. Quem em Cristo está é lançado todo medo para fora. Porque a gente já sabe das profecias e sabe que vai se cumprir. Porque se cumpriu todas as outras lá atrás, por que essa não vai se cumprir? Por que seria diferente agora? Porque, não, nós somos especiais.
Deus vai se arrepender, vai mudar de ideia. Não vai vir, ele não vai mandar juízo, não vai. Isso aí é papo para botar medo na gente. Então vai, acredite nisso. Aí você não vai estar preparado, você vai se estrepar, entendeu? Porque olha pro acontecimento do mundo, o que está acontecendo e as coisas. Só cego não enxerga. O incrédulo não vai enxergar mesmo, né? Ou o falso cristão também, né? Que só vai lá na igreja para cumprir ritos religiosos, para pôr pose de santo, para esconder que ele ainda está debaixo de vários pecados, porque aí ele convence os outros de fora. Ah, não, esse irmão é bom, ele é santo, olha lá. Olha lá, ele vai na igreja, ele faz isso. Ele é irmão mesmo. Será? Será? Olha, até Satanás se reveste de anjo de luz. De anjo de luz. E até seus ministros e ministros de justiça. Com aparência de piedade, para enganar os incautos. Tá? Ó, abre dos olhos. Entendeu? Então é isso, irmãos. Eu vim fazer esse vídeo aí. Né? Como diz aquele programa lá que tinha. Antes era na Globo, depois mudou para outro canal, acho que para Band, né? Não tem mais, né? Você acha nas redes sociais ele. Acredite se quiser. Acredite se quiser. A palavra de Deus está aí, a palavra da verdade está aí. Quem quiser ler está lá. E aí eu falo a mesma coisa, a palavra de Deus está aí. Acredite se quiser. Se não quiser, não acredite. Entendeu? Continue as vidinhas aí. Porque o anticristo ele vai te dar coisa boa. Para você obedecer o sistema. Vai te oferecer um monte de coisa regalosa. E por um período de tempo aqui você vai regozijar dessas coisas. Mas depois ele vai começar a perseguir primeiro os cristãos e depois vai perseguir até os servos dele. Entendeu? Porque ele não quer coisa boa, coisa nenhuma. É uma falsa paz que ele vai pôr, vai implantar para enganar as pessoas, para levar as pessoas para a treva. Porque ele já está condenado. Então para ele não tem mais salvação. Então ele quer acabar com a criatura que Deus criou. Ele quer acabar porque ele é invejoso. Ele quer... Quando Deus criou o homem, ele sentiu raiva. Entendeu? Que Deus ama a criatura que ele fez, o homem. Entendeu? Então ele quer levar o homem, destruir com o homem. Ele quer levar o homem junto com ele. Para ferir Deus. Porque Deus criou o homem. Então ele quer ferir Deus. Fala. Então alguns Deus vai ter que dar o livre-arbítrio para a pessoa escolher. Vai chegar o tempo que nós vamos ter que fazer uma escolha. Ou ama o mundo, ou ama Deus. Não vai ter meio termo. Não vai ter. Hoje ainda, Deus ainda está derramando a graça, a misericórdia, está dando tempo. Né? Mas vai chegar o momento. Não sei se eu vou estar aqui nesse tempo, ou se vocês vão estar. Ore para que não estejam. Né? Ore para que não estejam, porque vai ter que fazer uma escolha. Sortudo foram aqueles de lá de trás que não passaram por esse tempo tecnológico para nós ficar escravos da tecnologia, certo? Porque eu vejo como escravidão, porque eu já sofri com as minhas coisas, que é meu direito de receber como trabalhador, e às vezes eu sou impedido de receber, ou eu recebo, mas tenho que ficar ali, ó, e me humilhando para a tecnologia, para o sistema tecnológico, para liberar um direito que é meu. Por quê? Porque nós estamos sendo escravos da tecnologia hoje. Que todo mundo fala que é maravilhoso. Tecnologia. Vai, você vai ver. Depois vocês me dizem lá na frente o que vai acontecer. Hoje, não estou falando que hoje que ela não facilita a nossa vida. Lógico que facilita. Né? Que nós não estamos utilizando dela, que seria um hipócrita. Mas a gente sabe o fim que ela vai ter lá na frente. E que Deus vai destruir tudo isso daí. Porque é obra de homem maligno. Certo? Para iludir as pessoas. Entendeu? É Babilônia. Entendeu? E não é nenhum devaneio da minha parte. Mas quem quiser acreditar que seu irmão precisa ser internado. Vamos fazer uma lobotomia do irmão. Vamos fazer... internar esse irmão. Vamos pegar ele, internar ele. Eu não duvido nada que isso aconteça também no futuro com os cristãos, viu? Porque pro mundo nós somos todos loucos, né? Teórico da conspiração, esse irmão tá ficando lelé da cuca, bitolado. Vamos ter que internar ele, fazer os exames, né? Pra ver se ele não tá louco mesmo. Entendeu? Mas não é isso, né? Que
Isso é o que vão inventar. E se fizer o exame e não der loucura, vão falar que tá louco. Igual quando surgiu o outro aí, né, a PAN, né? Vocês sabem qual que é, né? Que inventaram, né? Que muitos que tinham morrido de outra coisa, disseram que morreram daquilo para convencer a massa, né? Teve gente que morreu daquilo? Teve, né? Lógico que teve. A doença existiu? Existiu, certo? Mas a Mi, né? Não sei se vocês entendem, criou uma história na mente das pessoas e falou fique em casa para convencer as pessoas por meio da mídia, pôr na mente das pessoas e falar que muitas pessoas morreram disso, que algumas nem morreram disso, e eu vi isso nos hospitais que era outra doença, era outra coisa, e mostraram lá com a câmera cemitério cheio de gente morta daquilo lá, e alguns eram daquilo, outros não eram. E gente fazendo proposta, não, vou colocar aqui coronavírus. Não, peraí, mas meu parente não morreu disso. Pra quê? Aí, por isso que falo, os governos dizem aí que vão combater as fake news. Porque os cristãos, que eles se referem aos cristãos, eles não falam que é cristão, eles não falam, né, que eles falam que é fake news, vai combater as fake news, vai proibir de ser pregado o evangelho, porque é a palavra da verdade. E se você prega a palavra da verdade, contra esses caras aí, desmascara ele, e eles não querem, entendeu? Porque você fala a verdade, acorda a sociedade. Então, você vai ver, vai chegar o tempo que nós não vamos poder pregar mais nas redes. Entendeu? A gente já está preparado. E quando chegar esse tempo, já é como se o Senhor já estivesse avisando para nós, ó, acabou. Certo? Largue mão de tudo, que eu vou mover vocês do meu jeito. Para o lugar que eu quiser. Entendeu? E aí a gente vai entender, a gente vai saber. O cristão verdadeiro vai saber. Quem não vai saber é a falsa noiva. Quem não vai saber é o falso cristão. Esses não vão saber mesmo. Não estão carregados com azeite. Então não vão para a palavra, né? Então não vão ter esse conhecimento. Aí quando eles abrirem os olhos, já vai estar tudo acontecendo. Aí já não tem mais volta. Porque alguns vai dar tempo ainda de se converter, outros não vai ter tempo mais. Infelizmente vai acabar o tempo ali para alguns. E aí quando ele acordar e ver, já tá tarde, já não tem. Porque o Senhor mesmo fala, abra-nos a porta, Senhor, às vezes imprudente. Aí o Senhor responde o quê? Não vos conheço. Não vos conheço. Por quê? Porque foram nessas. Não tiveram carregada de azeite. É igual os que lá em Mateus, que Jesus fala, né? Como que ele fala? Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, e sim só aquele que faz vontade de meu Pai. Quer dizer, muitos naqueles dias dirão, em teu nome nos expulsamos demônios, não fizemos muitas maravilhas? Não conheço a parte de mim, vós que pratica iniquidade. Tá vendo, irmãos? Então foi esse o vídeo, tá? Que Deus abençoe a todos. Abraço no coração, beijo no coração, amo todos vocês. Eu sei que muitos não vão concordar, né, com certas coisas, eu vou concordar com parte e outras não, mas aí vocês estão livres, tá? Não fico chateado com ninguém, não tenho raiva de ninguém, graças a Deus, né? Mas eu fico triste só porque vocês não estão enxergando, vocês que eu digo, quem acha que eu estou errado, né? Mas que o Papai do Céu ilumine a mente de cada um, né? Que unja vocês com o azeite do Espírito Santo e dê visão espiritual para abrir os olhos, né? Tá bom? Deus abençoe, inscreva no canal, deixa o like, compartilhe. Eu vou falar isso sempre, mas eu sei que dificilmente vão fazer mesmo, né? Mas tá bom, não é julgando ninguém, mas se alguém faz, são poucos, a minoria. A maioria não compartilha, não faz, né? Não sei, não posso julgar. Não sei se é por inveja, ou se é porque não concorda, ou o que se passa na mente das pessoas. Porque os vídeos de terceiro que eu envio, eu compartilho com todo mundo. Entendeu? Mas, infelizmente, nem todo mundo pensa igual, né? Mas tá bom. Deus abençoe a todos. Fique com Deus, tá? Papai do Céu conduza vocês.